vou comprar açúcar, não precisa pra rua. Dessa vez não. A pessoa tá numa rua. Não vou não. Vai. Isso não sai não. Não, só para o senhor. Só para o senhor, não. Seu pai tinha alguma arma, alguma coisa assim em casa? Sim, ele tinha no intuito de segurança. Teve uma vez que renderam a empregada quando ela estava chegando em casa e colocaram a arma na cabeça do bebê. E meu pai atirou pela janela e espantou os caras, entendeu? Mas ela também foi usada de uma outra forma. Ele chegou um dia bêbado, ouviu alguma merda novamente no bar, né? Esse era um dos estopins mais corriqueiros, né? Para as coisas que ele fazia em casa. E ele pegou o revólver e foi pro quarto das minhas 3 irmãs e ficou ameaçando de atirar, que ia matar, esse tipo de coisa. Do nada, assim, Vamos dizer que o trauma tenha sido tão grande que eu não me lembro o motivo dele fazer, mas eu me lembro dele fazendo. E eu lembro dele e da minha mãe parados na porta, todo mundo pedindo para ele soltar a arma, esse tipo de coisa, e eu estava sentado do lado da cama das minhas irmãs, e eram 2 camas de um lado e uma cama de outro, e ele ficava conversando, falando bobagem, falando asneira, ameaçando, levantando a arma, até que chegou um momento em que ele realmente atirou. Mas ele atirou no intuito de assustar, né? Não de querer atirar nelas. Não vamos apaziguar a situação, porque eu acho que não é devido. Ele estava completamente bêbado. Se tivesse um pouco de consciência, ele não pegaria a arma para poder ir no quarto ameaçar minhas irmãs. Se atirou e errou, é porque a bebida falou mais alto na mira, né? Digamos assim. Não tem nada que justifique isso, né? E ficou o tiro lá na parede. Um bom tempo. Isso às vezes contando assim, parece que o assunto parece que o assunto fica tipo assim, nossa, né, mas seu pai era tão ruim assim, não é? Nossa, seu pai era esse carrasco mesmo. Mas o lance é que essas coisas foram acontecendo, como eu já falei, não foram tipo assim no espaço de uma semana, foram no espaço de anos de vida, né? O medo era constante, né? E isso num momento que eu acredito ser de um processo de formação de personalidade significativo, que é na formação, né, no enraizamento da sua persona enquanto homem, adulto, né, civilizado. Essas atitudes de exemplo do meu pai vão contra qualquer tipo de intuito educacional. Além da história de exemplo, eu fiquei pensando, olhando esses programas de culinária, eu vejo as pessoas falarem com tanta nobreza de memória afetiva, né? É uma coisa tão bonita. E daí eu falei, gente, o contrário também acontece e é completamente ignorado pela sociedade, né? Da mesma forma que a pessoa se lembra de algo com nobreza, né? Eu também lembro dessas coisas e elas estão presentes na minha vida. Não tem acontecimento do dia a dia que acontece, que assim, você vê uma coisa, sente um cheiro, faz alguma coisa e você lembra dessas coisas boas. Isso também acontece comigo, de lembrar dessas coisas ruins. Não é só que quem você vê tocando nesses assuntos, né? Ninguém gosta de ficar falando, nossa, olha, eu não tive uma vida boa e eu vivo me lembrando disso sempre. É justamente esse o meu caso. Eu não tive uma infância e adolescência boa, então o que semeava minha vida nesse momento não foram boas lembranças. Mas você só tem uma memória ruim, assim? Eu tive ótimos amigos na adolescência e na infância.
Eu fui o tipo de pessoa que sempre brincou muito apesar disso tudo. A minha vida fora de casa era muito melhor do que minha vida dentro de casa. Só que como você foge da vida dentro de casa? Sabe o tipo de... a certeza de que você está num barco naufragado, né? Que vai naufragar? Eu acho que era essa, sabe? Era esse o feeling que a gente tinha em casa, né? Acho que todo mundo ficava esperando o momento de poder ir embora de casa. E essa sensação eu via nas minhas irmãs e, sabe, assim, a gente ficava esperando da idade uma forma de ir embora de casa. Era ótimo quando eu ia dormir na casa de alguém, sabe, era ótimo que... Tanto que quando ele quis me bater, eu fugi de casa pela janela do segundo andar, fui escalando o sobrado e fui correndo, assim, de madrugada para a casa de um amigo meu. Chegou lá, eu pulei o portão, entrei no corredor, fui lá e bati na porta dele. Ele e a mãe dele, que inclusive já faleceu, ele ainda está vivo, é um grande amigo meu até hoje, eles me receberam e dormi lá. Definitivamente, o movimento que me fez fazer isso talvez seja o fato de que minha mãe está com câncer terminal. Ela está com mieloma generalizado e já está num estágio bem avançado. Nós não comentamos com ela que ela tem a doença, apesar de a gente achar que ela tem, que ela sabe. Eu acho que isso é né? Como eu posso falar? Um fechamento de história, assim, um encerramento. Não, mas tipo assim, uma... talvez eu deva isso a ela, entendeu? Talvez na atualidade, assim, talvez agora, nesse momento que a gente está, esse monte de merda vindo à tona na nossa sociedade, ou as coisas boas vindo à tona também, essas quebras de paradigma, né? Essa reformação, né? Reestruturação da consciência cívica e dos valores morais no mundo, eu acho que eu devo isso para minha mãe. Talvez isso seja uma conexão minha com o passado, que eu acho que a atual conjuntura pode passar por cima e transformar em algo bom. Talvez seja isso. Eu não quero que isso seja enterrado com a minha mãe. Tipo assim, apesar de eu estar fazendo isso também no intuito de que seja enterrado na minha vida, está me dando algum tipo de leveza fazer isso, realmente. Você não acha que essa forma que o seu pai tinha, né, de expor, assim, essas coisas, essas violências e tudo, não era uma forma de se libertar de algo que ele não suportava? O que me interessa é que ele fez, sabe? Eu não fico tentando processar para ver qual fato culminou nessas atitudes dele. Se culminou nisso, ele passou para frente. Então, se não foi igual, ele foi pior. Se eu notei que eu estava sendo igual ao meu pai, inclusive violentamente, de maneira violenta, e percebi minha atitude e transmutei isso em algo, a meu ver, melhor, por que eu não poderia fazer isso? Então meio que não me interessa qual foi o botão de play que apertou na vida dele para ele ser assim. Se ele tinha alguma angústia, se o pai dele fez isso com ele, o interesse é que ele replicou. Ou transformou uma coisa em outra que foi tão merda quanto. Eu não fui no velório do meu pai. O velório do meu pai foi no dia da primeira parada gay de São Paulo. Mas não, vocês estão errados. Eu não fui para a parada gay em vez de no enterro do meu pai. Mas é que eu tentei conseguir um voo de Belo Horizonte para o Paraná e não tinha mais passagens, porque as pessoas de todo o Brasil estavam indo para São Paulo para viajar. O lance da conexão ficou meio impossível, eu não consegui passagem de última hora para ir. Eu fiquei sabendo do falecimento de um dia para o outro. E eu não fui. Eu acho muito bom eu não ter ido, porque teve aquela coisa, né, de nobreza do morto, sabe? Que eu não ia compactuar com aquilo, eu ia abrir minha boca. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu ia fazer no dia do velório, e socialmente isso não ia ser bom, não é? Inclusive minha mãe, ela pediu para escreverem, alguém, eu não lembro quem escreveu, mas alguém escreveu uma carta para ler no enterro do meu pai. E minha mãe leu essa carta para mim em um final do ano, depois que ele já faleceu, depois assim, tipo de uns 3 anos, ela falou assim, olha que linda a carta que escreveram pro seu pai.
E daí a carta estava tecendo inúmeros elogios para o meu pai, para o Veizusa, né? Não sei se eu já comentei sobre isso, porque Veizusa é a maneira que as pessoas chamavam meu pai. Aí ele era o melhor homem. Eles teceram vários elogios para o Veizusa, e inclusive falando que ele era um excelente pai, que ele cuidou muito bem da família, que ele era um exemplo. Gente, se eu estivesse lá, e eu ia falar a verdade toda, eu ia achar aquilo uma palhaçada. Eu comentei isso na mesa, estava eu, minha família e minha mãe leu a carta, eu falei, mãe, peraí, você acha que isso aí é verdade? Para, né? Vamos supor que a sua mãe reconheça toda essa amargura vivida aí durante anos. E ainda no velório dele, pedir para alguém escrever coisas boas, assim, né? Porque não pedisse nada, né? Era costume de fazer homenagem. Eu comentei que meu pai e minha mãe se importavam. Meu pai e minha mãe são de uma época e de uma criação em que o contexto que a sociedade te vê é mais importante que o contexto que você vive. Ah, mas quando ele morreu não tinha isso mais. Mas a formação dela é essa. Hoje ela está com quase 80 e ela fica xingando meu pai sozinha, assim. Ela não está esclerosada, ela não tem nada, mas ela fica xingando, sabe? Mas porque tem aquela coisa, ela sempre me falou que ela aguentava o tranco porque ela não tinha casado à toa e que ela queria o bem bom, né? Ela queria o dela. Ela falou assim, eu não aguentei tudo isso à toa, eu não vou sair dele. Porque assim, ela foi feita para ser dona de casa. Que tipo de trabalho minha mãe poderia fazer, né? Ela tinha medo, né? Era o medo de sair, como é que ela ia cuidar das crianças, não é? Tem várias coisas em jogo aí, junto com essa formação de que você tem que ser boa esposa, você tem que aguentar tudo do seu marido, você tem que aguentar calada, é o seu homem que manda. Gente, a gente está falando da minha mãe que passou por tudo isso, mas eu conheço várias pessoas aí, ó, que hoje estão com homens que são assim. Eu conheço homens que são assim. Eu conheço homens que saem comigo, são casados e são machistas. Eu acho que eu posso deixar como uma mensagem final, né, antes de eu entrevistar minha mãe, essa coisa de que se você está passando por isso, calada ou calado aí dentro de casa, por isso também pode acontecer com um homem, né, que vive sobre a coerção de uma mulher autoritária. Eu já vi casos de mulheres que batem homens. Eu conheci, né? Então, se você vive isso, indiferente do seu gênero, se alguém se sobrepõe a você com esse tipo de domínio, mesmo que ele não seja violento, que seja o psicológico, né, como a gente já comentou, que talvez seja pior, o psicológico e duradouro, eu acho que crie coragem, né, a partir disso tudo que eu estou contando, crie coragem e faça algo, né? Vá à polícia. Nossa época agora é outra época, então separe, né? Procure ajuda da melhor forma possível aí para você, porque viver isso dentro de casa é algo muito ruim, né? Viver isso em casa. A família é uma coisa velada, né? Sempre tem uma coisinha assim de querer provar que todo mundo quer que sua família seja um exemplo bom, né? O Natal que o diga, né? Totalmente. Né? Festas de casamento e a postura que as pessoas têm, tipo assim, olha, hoje na internet com as redes sociais, olha, eu olho aquelas caras, tipo assim, de pai, mãe e os filhos, eu sempre desconfio, eu não consigo acreditar que seja só, que seja somente isso de bom, entendeu? Eu não quero mal para as pessoas, mas chega a ser hipócrita falar que sua vida dentro de casa são só louros, né? Ali, no dia a dia, na relação com o meu companheiro, tem dia que eu não quero ver ele na minha frente, eu sei que tem dia que ele não me suporta também, ok, isso é normal, mas existem outras coisas, e se você passa por isso,
procure ajuda, comente com alguém, sabe? Fale, existem formas de fazer isso de maneira anônima, sabe? Tenha um contato para você poder ligar para te acudir, sabe? Esse tipo de coisa. Porque as pessoas têm medo de mancharem, é isso. As pessoas têm medo de mancharem o núcleo familiar. Ou vergonha de se... É isso que eu tô falando. Tem vergonha de expor sua família enquanto uma merda. Ou então, Tem família? Ou então expor a própria fragilidade, né? Tem Eu família acho. que é uma merda. É. Não é? Isso é uma coisa real, gente. Tem família que é uma merda. Tem família que é linda. Parabéns, tem família que é uma merda. Não vem com essa. Ai, a gente tá há 45 anos casado. Parabéns pelo esforço. Agora falar que foram 45 anos de pura felicidade, não dá para acreditar, gente. Eu não tenho nada contra, sabe? Eu não tô querendo foder com a família, não. Mas sejamos reais. São seres humanos e todo mundo é passível de erro. E alguns erros estão dentro de casa e são gravíssimos. Sabe? Ninguém quer expor que vive o inferno dentro de casa. Eu vivi. E tô aqui para contar. E contei, né?